tarde, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês na aula passada, tá? Então nós vamos rever o conteúdo, corrigindo os exercícios para interpretação de gráficos e tabelas, adição, subtração e multiplicação, certo? Então aqui nós apresentamos na página 60 o Laerte e o Guilherme fazendo cálculos com o auxílio da calculadora, né? E nos exercícios falaram para nós, você concorda com o Laerte? O que o Laerte fez? Para encontrar o resultado dessa expressão numérica, que foi encontrado na calculadora, depois, e qual o resultado dessa outra expressão numérica? Aí não precisa de calculadora para responder. Por quê? Porque eles só fizeram a observação do número 216, que passou a ficar 116, e o 359, 459. Então, um perdeu 100 unidades, o outro ganhou 100 unidades. Então, dessa forma, permaneceu o mesmo resultado. Por isso que aqui a sugestão de resposta nossa é sim, mas se você não concordar com eles, com o pensamento deles, você registra o seu pensamento, tá? Laerte propôs a Guilherme que encontrasse o valor aproximado dessa expressão, 128, 37, 216 e 359. Então, ficou este resultado, tá? Agora, o que você responderia? E o porquê? Observem aqui, olha, para encontrar este resultado, houve o arredondamento do 128 para o 130, do 37 para o 40, do 216 para o 220 e do 359 para o 360. Então, aqui, aproximadamente, essa expressão daria o resultado de 750. A resposta que deveria colocar aqui é a sua observação, tá? E a sua explicação de como você chegaria neste valor. Eu, por exemplo, posso falar que cheguei a este valor aproximando os números para as casas decimais, as decimais inteiras, ou os números com decimal inteiro, tá? E fiz a soma de cada um desses. Porque quando a gente faz essa aproximação, fica mais fácil o cálculo e o entendimento das expressões, do que fazermos quebrado o cálculo, tá bom? Mas a resposta é a que cada um vai fazer baseado na sua observação, certo? Neste exercício, nós vamos analisar aqui a expressão que o Laerte criou, né? E nessa expressão ele deu este resultado. Só que a gente vai observar também que na letra 1A, as parcelas que são iguais, olha só, ele mudou de lugar. Só uma permaneceu no mesmo lugar. E o resultado mudou? Não, o resultado permaneceu o mesmo. A mesma forma, 360 mais 720, mais 120, mais 110 e mais 600. Qual ficaria esse resultado? Seria 1790. Então aqui a gente vê que faça você também, justifique como pensou para obter o resultado. Nesse caso, nós temos aquilo que nós falamos na aula passada sobre a propriedade comutativa da adição, que não importa a ordem das parcelas, o resultado é sempre o mesmo. E na letra B, a sugestão que a gente pode perceber é que pegou o resultado 1784, dele adicionou 1, subtraiu 2, adicionou 2, adicionou 5, obtendo 1790. Mas adicionou o que em que? A gente percebe que do 722, tirou 2, ficou 720. Do 359, acrescentou 1, ficou 360. Do 108, acrescentou 2, ficou 110. E do 595, acrescentou 5 e ficou 600.
Então, o resultado, 1.790. Também por arredondamento e aproximação. Já no exercício 2, pediu para fazermos o resultado de cada expressão numérica. Então, você deveria realizar a soma de todos esses números e depois a subtração deste. É como se primeiro você fizeste este resultado e desse resultado diminuiria pelo 178. Ao final dessa nossa correção, eu vou mostrar para vocês o cálculo feito, tá bom? Que deu 250. Na letra B, 83 mais 126 mais 98, nós vamos fazer primeiro este cálculo, depois vamos realizar este cálculo aqui, e o resultado deste com o resultado deste, nós vamos fazer a subtração. E assim nós vamos obter o resultado de 83, desculpe. É assim que nós vamos resolver este exercício. Agora, neste outro exercício, além do mercado primavera, outro ponto de comercialização de alimentos no bairro, principalmente de verduras e frutas, é a chamada Feira Livre. É aquela feira que tem na rua em várias cidades. A dona Tatiana tem na feira uma barraca em que vende produtos orgânicos. Aí aqui pediu para vocês fazerem uma pesquisa em jornais, revistas e na internet e responder à pergunta da dona Tatiana. Você sabe o que são produtos orgânicos? Então vamos lá. Produtos orgânicos são produtos ou são alimentos produzidos sem a adição de adubos químicos ou agrotóxicos. Adubos químicos são adubos que são fabricados pelos homens para quê? Para que os produtos eles possam crescer de uma maneira mais saudável ou melhor, tá? Agrotóxicos são alguns produtos em que os homens utilizam para que as ervas daninhas, os animais, aquilo que pode prejudicar a plantação, não vá e ela sim consiga crescer e produzir. Tá? Então, essa seria a resposta do exercício 1. Se você não fez a pesquisa, anote essa pergunta, essa resposta. Se você fez a pesquisa e colocou e achou algo diferente, só complemente com isso que eu grifei, tá bom? Agora, para saber quais os produtos orgânicos preferidos pelos clientes, Tatiana colocou em sua barraca uma pequena urna e depois de uma semana contou os votos. Olha o resultado. Aqui nós vamos ver uma tabela que tem como título Legumes orgânicos preferidos. Nessa tabela a gente vai perceber que ela listou alguns produtos. Quais foram os legumes que ela listou? Berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, pimentão e tomate. E aqui são os votos de cada um. Agora vamos observar essa tabela e vamos ver qual foi o legume mais votado. A cenoura. Quantos votos ela recebeu? 67 votos. Qual o legume que aparece com menor frequência? O pimentão, que foi o que menos foi citado. Com quantos votos? Com 16. Organize os dados da tabela em ordem decrescente. O que seria a ordem decrescente? Do maior para o menor, do que teve mais votos para o que teve menos votos. E como ficaria? Cenoura, tomate, chuchu, berinjela, beterraba, pimentão. Seria essa a ordem decrescente dos votos. Depois você vai usar um papel quadriculado, ou se você não tiver um papel quadriculado, em uma folha de sulfite você pode fazer também quadradinhos. Tá? Você pode fazer quadrados de meio e meio centímetro, tanto na horizontal quanto na vertical, ou você pode fazer de 1 em 1 centímetro para poder fazer um gráfico de barras.
tá? Mais para frente nós pesquisamos o que era um gráfico de barras, então você já sabe fazer, né? Para você poder colocar essas informações neste gráfico. Pois eu vou colocar para vocês como ficaria esta informação. Agora, no outro exercício, fala que a Flora vende flores em uma banca que fica na entrada do mercado Primavera. E ela costuma procurar informações na internet sobre a comercialização de flores. Olha o que ela encontrou. Aqui nós vemos uma outra tabela. Qual é o título dessa tabela? Quantidade de flores vendidas em Pelotas. Pelotas é uma cidade que fica no sul do país. Então, quais foram os tipos de flores vendidas? Rosas, que são essas aqui, gérberas, que são essas aqui, que parecem uma margarida, mas na realidade são gérberas, e os crisântemos, que são esses aqui. A quantidade, 94.500 rosas, 28.000 gérberas e 70.000 crisântemos. Quantidade de flores vendidas. Agora vamos ver aqui qual é o título e a fonte da tabela. O título nós já falamos. Quantidade de flores vendidas em Pelotas por mês. E qual é a fonte? Olha aqui, ó, disponível em. E tem esse endereço de site. Tá? A fonte é sempre o local, aquilo que você foi buscar, aonde você foi buscar a informação. Isso é uma fonte, tá? Qual foi a fonte dessa informação, então? Este site. Seria essa a resposta. O título, a fonte seria o site. Agora, 2. Qual é o tipo de flor mais vendido? A gente observar aqui, ó, o mais vendido foram as rosas. Olha a quantidade que foram vendidas as rosas. E os menos vendidos? Quais foram? As gérberas, olha, apenas 28.000. Agora, qual é o total de flores vendidas em um mês? Então, aqui o que eu tenho que fazer? 194.500 mais 28.000 mais 70.000. E vou obter o resultado de 192.500. A soma das três informações. Tá? E olha o exercício 4. Procure em jornais e em revistas uma tabela. Identifique o título dessa tabela, a fonte dessa tabela. Aqui pediu para entregar para o mural da sala, mas isso nós vamos deixar no WhatsApp, que você vai enviar para mim, se você ainda não enviou, e também no caderno, tá? Para você já poder ter guardado e saber localizar essas informações. Já na outra página, lembra do joguinho que nós falamos para vocês fazerem, do desafio? Aqui está o resultado do sudoku que estava no livro, tá? Esses são os números que deveriam preencher. Ah, professor, mas o meu está diferente. Então você corrija, porque o sudoku só tem uma opção de colocar os números. Não existe outra, tá? Se colocar de outra forma, não vai dar certo. Como o objetivo é você preencher todos os espaços em brancos com números de 1 a 9 sem repetir números, não há a possibilidade de ter outra resposta. É somente essa que está aqui para vocês. Estou colocando em amarelo todos os números. Você confira com o seu joguinho, tá? Se você errou, não tem problema. Você pode, se você tiver um celular, um tablet, baixar esse jogo no celular, no tablet e treinar. É muito divertido. Vamos agora, olha, para o outro exercício que fala que o destino do lixo nas cidades brasileiras tornou-se um problema tanto ambiental como de saúde. Aí aqui está falando um pouquinho sobre a destinação desse lixo, tá? Que nós não temos muitos aterros de lixo para descartarmos corretamente este lixo. E vamos agora para as respostas às perguntas feitas. As 13 cidades mais populosas do Brasil
possuem, em média, 51,6 mil toneladas diárias de lixo, do total das 125,2 mil toneladas diárias produzidas em todo o país. Isso quer dizer que, de todas as cidades do nosso país, 13 cidades possuem ou produzem a metade do lixo do país todo. E olha só, e o país tem aproximadamente 5.600. Então quer dizer que 5.587 cidades juntas produzem quase que praticamente o que essas 13 cidades produzem de lixo. Quantas toneladas de lixo, em média, são produzidas diariamente pelos demais municípios brasileiros? Como você vai saber fazer isso? Você vai pegar o resultado, aliás, a informação principal, que é a total, 125 mil, vai subtrair 51,6 mil toneladas. Então, é uma subtração que você vai fazer, obtendo o resultado de 73,6 mil toneladas. Então, aqui, a conta que eu vou fazer é uma subtração, tá? Uma continha de menos. Subtração. Depois eu vou postar para vocês as contas, os cálculos realizados, certo? Agora, das 51 mil toneladas de lixo produzidas pelas 3 cidades mais populosas, 832 toneladas acabam em lixões, ou seja, não são devidamente descartados. O restante é depositado em aterros controlados ou aterros sanitários. Qual é, então, a quantidade de lixo depositada nos aterros, segundo esses dados? Então, vamos lá. A gente percebe que nós temos 51.600 toneladas. Então, essa informação aqui, como eu vou escrever com todos os algarismos? 51.600. Lembra lá da tabela de ordens e classes? Pegue ela para você poder escrever esse número se estiver com dificuldades. E deste valor, que é o total, eu tenho que retirar 832. Então, aqui eu vou fazer uma outra subtração. E uma outra subtração aqui. E qual vai ser o resultado? O resultado dessa subtração? 50.768. Subtração. Ou, escrevendo de forma mais resumida, 50,768 mil toneladas. Tá? Então, este é o resultado e a correção destes exercícios. O 3 está dizendo que a Baía de Guanabara, que fica na cidade do Rio de Janeiro, são despejadas nela 7,4 mil toneladas diárias de esgoto doméstico. Olha que absurdo. Em um mês, quantas toneladas de esgoto são jogadas na Baía? Considerando 30 dias no mês, que é a média que nós temos de meses, os dias do mês, nós vamos fazer o quê? 7,4 mil é o quê? Por dia. Em um dia, então, 7,4 mil. Escrevendo com todos os algarismos, 7.400 vezes a quantidade de dias do mês, vezes 30, que vai dar 220 mil. Escrevendo com todos os algarismos ou de forma resumida assim, 222 mil, desculpa. Este é o resultado. E aqui nós vamos fazer uma multiplicação. E para terminar, pedi para vocês pesquisarem em jornais, revistas e internet sobre o problema do tratamento de lixo aí na cidade de Sertãozinho. E você vai escrever um texto incluindo sugestões de como você pode colaborar com este assunto. Tá? Então pesquise como está a situação do tratamento de lixo em Sertãozinho. E como nós podemos fazer para melhorar isso? Menos lixos na calçada, na rua, os rios menos poluídos.
o material, destinação de material reciclado. Tá? Vamos pensar um pouquinho, pesquisar e responder aqui. Se você não fez, eu vou aguardar o seu texto, tá bom? E pessoal, por hoje é só. Corrijam esses exercícios. Na nossa próxima aula, que é o sábado, eu vou colocar o cálculo detalhado de cada exercício para vocês conferirem. Se vocês ainda não terminaram, não tem problema, terminem. Se tiver com dúvida na correção, podem me mandar no WhatsApp que nós vamos responder e ajudar vocês, tá? Boa aula a todos e até amanhã.